Olá, família. Que bênção estarmos juntos mais uma vez. E hoje com convidados muitíssimo especiais. Eu tenho aqui comigo um casal missionário. Eu tenho aqui comigo Enoque e Eliane. Que bênção ter vocês aqui. Obrigada, nós também. Que alegria a gente tem de poder ouvir a história de gente que ama a Deus e que escolheu servir a Deus por toda uma vida. Amém. Bênção do Senhor. Uma Amém. bênção. Fiquem à vontade. Tá ok. Obrigada. Nós temos aqui a oportunidade hoje de aprender muito, gente, porque Enoque e Eliane têm uma história muito rica com Deus. Deus os abençoou grandemente. Eles têm 2 filhos, 2 noras, 3 netos, muitos amigos da missão, uma família espiritual que os amou, que os envolve. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa rica história. Amém. Enoque, como que começa essa história com Eliane primeiro? É muito interessante esse tempo, porque eu estudava no seminário em São Paulo e decidi nos últimos anos ir para o seminário Palavra da Vida, e foi lá que eu a conheci. Na verdade, a coisa funciona meio ao inverso, porque ela que bateu o olho em mim É mesmo, e Enoque? falou assim, acho que é ele. E, e aí, então, a gente pouco se conheceu naquele primeiro ano, mas era o último ano dela. Ela estava sempre à frente, né, Enoque? Até Sempre. nisso, né? Não, mas quando eu vi o amor pela primeira vez, eu pensei, ai, gostaria tanto de ter um namorado igual esse rapaz. É, Deus ouviu suas Aí foi orações. assim. ouviu. E aí, então, no final daquele ano que realmente eu soube, né, que isso estava acontecendo, e aí ela já saiu, ela se formou, eu fiquei mais um ano ainda no seminário, mas aí nós começamos realmente um relacionamento de namoro. E para resumir, tudo demorou 9 meses. Foi uma Namoro, gestação, né? noivado e casamento. Aí foi 9 meses e a gente estava casado. Vocês têm 46 anos de casados, não é Sim, isso? 46. sim. E 46 anos de ministério. Sim. Também. Caminhou junto, casamento, chamado para vocês e servir ao Senhor juntos. Uhum. Sim. Que maravilha. Como que foi o começo do ministério de vocês, Eliane? Sim, quando nós casamos, nós já sabíamos que iam para a tribo indígena no Uau. norte. Amor já conhecia lá, a tribo eu não, mas eu sempre tive um desejo grande de servir o Senhor. Então, esse tempo de início de ministério em Roraima, Sim. quando nós descemos do avião pela primeira vez, no meio-dia, aquele quente, eu disse Em para Boa ele, Vista, é. em Em Boa Boa Vista. Vista, amor, nós vamos morar aqui nesse forno. Então estranhei aquele clima que eu nunca tinha sentido uma coisa assim, mas foi tão lindo ver a direção de Deus, porque nós fomos para a base da missão e fomos morar numa casinha lá por uns, 2 dias só, né? A casa chamava-se Casa da Fé. Por quê? Bem profético. Era de taipa. Diziam que eram essas instalações que seguravam Sim. a estrutura daquela casa. E depois logo precisava de um missionário, do casal, de nós irmos entrar na aldeia, e o presidente da missão veio conversar conosco e falou, olha, lá na aldeia estão chamando vocês, que precisa de vocês estarem uma semana com eles antes deles saírem de férias. Então, vocês estão dispostos aí? Aí eu falei para o amor, vamos! Aí você já se animou logo. Já se animei. Você Então animou assim, eu não gostei de Boa Vista, vamos vamos para lá, né? vamos para a selva. E fomos no dia seguinte, arrumamos, já ajeitamos umas coisas, fomos para a aldeia Yanomami. Mas acho que tem um ponto importante aqui. Sim, Enoque. A coragem dela, porque eu fui conhecer. Eu, ainda estudante, eu fiz estágio lá. Sim. Fui para as aldeias, conheci todos os trabalhos que a missão fazia.
e saí de lá com a convicção de que devia ir trabalhar lá. Ela não. Ela já foi casada sem nunca ter colocado os pés naquele lugar. Chegamos num dia, no outro dia entramos para a aldeia Yanomami. 1 hora de voo de Boa Vista, selva, né? A pista do avião, selva e as casas. Então, realmente até hoje eu penso assim, puxa, achei que nem devia ter feito as coisas dessa maneira. Eu não aconselho ninguém a fazer o que nós fizemos. Verdade, eu não aconselho. A maneira como nós fizemos, até por falta de instrução, Sim. por falta de gente que orientasse realmente, podia ter dado realmente um problemão, porque aconteceu com outros casais que vieram dos Estados Unidos, chegaram lá e quando começaram a conhecer, a esposa falou assim, aqui eu não fico. E tiveram que voltar. Então, Ela aqui então a corajosa ficou. dessa história é Ela. Eliane mesmo, né, Enoque? Não, porque eu sempre queria ser missionária, desde criança. Então, eu acho que essa parte da escola dominical, de falar de missões, eu me lembro de uma missionária que trabalhava entre os índios Sim. Kaiowá. Lá de Bonfim. Eu era pequenininha ainda sentada na igreja, ela contando dos índios, tudo. Lá dentro do meu coraçãozinho, parecia que eu falei assim, um dia eu quero ser igual a ela. Então, como que o trabalho de missões para as crianças é importante, mas não sabia que tantos anos na frente Deus ia levar. Então, acho que Deus nos prepara para este tempo, o Eliane, futuro. então você está me dizendo que essa vocação missionária, você tem certa consciência dela, obviamente que foi crescendo à medida que você Sim, foi aham. amadurecendo, mas desde criança. Desde criança, sempre eu tive alegria em servir na igreja, eu era da igreja Sim. presbiteriana, com a Liga Juvenil, Uhum. com a UPA, né, os Sim. adolescentes, com os jovens, de fazer trabalhos nos bairros. Então, eu queria ser missionária. Papai queria muito que tivesse uma médica na família. Meu pai lutou para eu ser médica. Ó, desculpa, mas eu fiz 10 vestibulares para medicina em 3 anos. Sempre na porta para entrar, mas não Sim. entrava. É porque Deus tinha outro lugar para mim. Não era. Eu colocava ser missionária médica, mas Deus queria primeiro a missionária. E houve muita resistência na sua família quando esse varão que está do seu lado te arrastou lá para o meio dos Não, Yanomamis. até uma amiga dela, uma vez contou, a gente já está casado há muito tempo, falou assim, você é conhecido como o Enoque que roubou a Eliane. Essa parte eu não sabia sabia. que tinha uma treta aqui. Não era possível um pai com a É. expectativa da filha ser médica, aparece um bonitão no seminário e a leva para o meio da tribo Yanomami. Não, é que antes, o meu pai sabia disso. Foi uma coisa muito linda que o meu pai gostava muito de pescar. Meu pai era padeiro. Sim, E quando sempre estava na pescaria. Um dia ele chegou da pescaria. ele era padeiro nas horas vagas. Não, ele era padeiro com o primeiro e depois pescador. Então, um dia o papai, depois de uma pescaria, tirando as coisinhas do bolso Sim. dele, assim, e ele falou assim para mim, são 11 filhos. Ele falou assim para mim, você é o dízimo dos filhos para o trabalho do Senhor. Eu realmente nem sei o tanto porque ele falou aquilo. Então, meu pai tinha no coração de entrega para mim. Porque nós perdemos a mamãe muito criança. Ah, Mamãe sim. morreu com 36 anos, deixou 7 filhos. Papai teve um novo casamento, Sim. tivemos mais 4. Então, aquilo foi uma coisa de entrega do meu pai. Mesmo que ele sabendo que ia ser difícil para ele. Porque vocês que são de Minas sabem que os pais agarram com a Uhum. gente, né? Então, o papai sabia que eu acho que eu ia ser missionária. Então, quando o amor apareceu lá em casa pela primeira vez, meu pai ficou com ciúme. Porque também era o meu primeiro namorado. O papai nunca me viu com um rapaz nenhum assim, né? Então, eu acho que o papai falava que não deixava eu trabalhar com os índios sozinha. Então, quando Aí Deus você deu um arrumou uma bela companheiro, companhia. acho que meu pai se animou, né? De que Deus estava fazendo algo, né? Que bênção. É,
Enoque, foram quantos anos entre os indígenas no norte do país? Você consegue Lá nós precisar? moramos, lá nós ficamos 14 anos. 14 anos. Ali bem no começo da nossa carreira missionária, por assim dizer, 14 anos. Várias atividades. Em tribo, ajudamos a começar uma escola bíblica para indígenas. Na administração da missão, a gente também, por 4 anos, hospedamos filhos de missionários que precisavam estudar, moraram conosco. Uhum. Nós temos 2 filhos, teve época que nós tínhamos 8 crianças em casa. Então servimos dessa Como maneira parte também, do como ministério, parte sim. do ministério. Aham. Que bênção, que alegria. Foi muito bom, pastor. Foi uma época, se tivesse que fazer de novo, eu faria. Talvez bem melhor do que foi. Mas as crianças hoje são casados, têm seus filhos, e é titia para cá, titia para lá. Não se Até hoje o consideram assim como irmãos relacionamento. mesmo. Sim, Todos eles se consideram criaram um assim vínculo, como, né? tem um Sim, vínculo. muito lindo. Às vezes o meu filho mais velho precisa fazer alguma coisa e faz uma campanha, alguma coisa assim. E alguns deles falam assim, é o nosso irmão, vamos ajudar. Que bênção. Muito bom. E depois, numa outra etapa ministerial, vocês saem daquela região e vão para onde? Contem essa história. Qual foi o próximo passo? Eu estava servindo na administração da missão por alguns anos e chegou um ponto assim que eu estava cansado e pedíamos um tipo de licença de 1 ano. Sim, E aí então eu deixei a função, era presidente da missão, eu deixei a função e nós fomos para São Paulo, qual missão, Enoque? a Missão Evangélica da Amazônia, Ok. a MEVA, que tem sede, base lá em Roraima mesmo, Sim. no estado de Roraima. E nós fomos para São Paulo. Na época, nós éramos membros da Igreja Batista em Sumarezinho. E a ideia foi a seguinte: vamos conhecer de fato a igreja que nos enviou. Porque eu era membro há algum tempo, ela não era membro ainda, nós fomos enviados, foi a igreja enviadora, e que a gente tinha assim, quase nenhum relacionamento próximo. Conversamos com o pastor da igreja, nos estabelecemos lá na região do bairro, eles organizaram isso e nós ficamos ali 2 anos ajudando o pastor da igreja no ministério da igreja. Sim. Então foi assim uma experiência muito boa para mim e para nós, em termos de ter um pouco de experiência pastoral. Entendo. E aí então nós desenvolvemos várias coisas, ministérios na igreja, também fazíamos visitação, né? Em geral estávamos de tempo integral. E ficamos ali então em São Paulo, na região, 2 anos completos, antes de dar o próximo passo ali. Mas foi um tempo assim que eu considero que foi muito bom para nós também em termos de aprendizagem, de ministério e tudo mais. Pastor, Sim. eu estava tão feliz nesses 2 anos também, porque eu sempre queria casar com um pastor. Então, era a primeira vez que eu estava trabalhando em uma igreja, né, com a MCA, com as mulheres, né? E foi um trabalho muito bom, porque eu vim com o coração cheio de missões de Roraima e começamos a trabalhar na igreja. Até hoje, algumas delas dizem assim, nós somos as formiguinhas de Jesus. Então, foi uma época também muito significante na minha vida. Que bênção. E que diferença, não? Sair de uma realidade, vir para um centro Totalmente urbano, diferente. completamente diferente, mas tudo isso foi agregando também a vocês diante daquilo que o Senhor ainda tinha na jornada Sim. mais adiante. Talvez vocês não soubessem, mas o Senhor sabia Não. que era necessário também esse tempo. Não, né? certamente. Uhum. O meu raciocínio de todo esse tempo, assim, nós não planejamos nada disso, mas certamente fomos guiados. Quanto a isso, nós temos convicção de que Deus nos guiou em todas essas etapas. Não tem nenhuma dúvida disso. Mas nós não tínhamos planejado nada disso. E vencido esse tempo, qual foi o próximo passo ministerial? Bem, era para nós voltarmos para Roraima no final do ano.
Nossos filhos não via a hora de chegar este momento É de voltar mesmo? para Roraima, porque não gostaram de São Paulo, queriam voltar para lá. Então, nós fomos no primeiro Congresso Brasileiro de Missões e o líder da MTB, da Associação de Missões Brasileiras, né, convidou o Amor para levar algum indígena para dar testemunho nesse Sim. primeiro congresso, já que a gente envolvia com os índios. Claro. Ele levou 2 índios. E na última noite, eles nos que deram, estava programado para esses 2 índios darem testemunho. Sim. E foi uma coisa tão linda, foi aí que mudou o quadro do nosso ministério. Porque os índios deram testemunho, todo mundo falando da AD 2000, mandar povos para a janela 10h40, e aqueles 2 índios vestidos com trajes indígenas e tudo pintado, todo de preto, eles falaram, aqui vocês estão falando para mandar missionários para tantos lugares, mas ninguém falou para mandar missionários para nossas tribos, que é também Um povo não transcultural, alcançado. não alcançado. Naquele auditório, que era numa quadra grande, houve aquele maior silêncio. E naquela hora mesmo, Deus falou conosco. E logo depois, no dia seguinte, antes de terminar o congresso, juntaram as lideranças todas numa sala para resolver isso antes que dispersasse. Então, naquela reunião, foi unânime que Amor e eu ficássemos com essa responsabilidade na MTB, Sim. Associações de Missões Transculturais Brasileiras. Então, os nossos filhos, pastor, quando chegamos em casa, para nós sabíamos a decisão, Sim. mas os meninos estavam pensando em terminar o ano letivo e ir para Roraima. Sim. Quando eles escutaram um zum na sala com o pastor e o líder da MTB na nossa casa, e eles viram que não íamos voltar mais, esses meninos choraram muito. Choraram tanto que eu falei, Amor, coração de mãe, como é que vamos fazer? Ai, vamos passear, vamos no shopping, Sim, vamos sim. para ver se os meninos Você distrai as crianças. distraísse os meninos. Então, foi muito lindo que na devocional, depois dos outros dias, eu falei para os meninos, tem um hino que diz assim, peregrinando. Esse hino, se a nossa vida é missionária, é assim, a gente vai peregrinando, vai para cá, para lá, para falar de Jesus. Então, foi aí que os meninos começaram a compreender. Nós sentimos que erramos, mas foi muito rápido essa situação, de preparar os meninos. Depois dessa Foi um choque para eles, situação, né? é um Foi, choque sim. que eles estavam esperando ir. Então, isso não é bom. Mas depois nós falamos com eles, conversamos, e depois de mais tarde, nosso filho mais velho falou assim, mãe, realmente, a gente morar aqui em Campinas, Deus abriu muitas oportunidades para nós que não nos daria lá em Roraima com eles. Então, eles foram compreendendo. Mas a gente viu a direção de Deus porque Deus consolou o coração deles. É Claramente. demais, Vocês né, nunca pastor? poderiam fazer isso e Deus fez no E coração Deus deles. fez, foi Sim. muito lindo. Como foi essa etapa, Enoque? Vocês saem desse congresso, vocês que levaram os indígenas e agora vocês é que deem Pois conta é, deles, né? Pois é. Como que foi a partir desse momento? Então aí nós assumimos o Departamento de Assuntos Indígenas da MTB Sim, e nós nos mudamos para Campinas porque o escritório da MTB estava lá. E aí eu acabei assumindo outras funções também dentro da associação, mas começamos a coordenar com as missões, com todas que trabalhavam entre os indígenas. Naquela época era o número de 14 ou 15 agências missionárias. E a partir do ano de 96, nós começamos a realizar anualmente reuniões, fóruns, com todas elas. Então fizemos isso em Anápolis, em Brasília, perto de Cuiabá, sempre no Centro-Oeste. E nós nos reuníamos uma semana inteira. E aí que nós começamos a nos conhecer, porque
O grupo era pequeno, era 40, 50 pessoas, mas eram os líderes das agências missionárias, todos eles vinham. E aí a gente pôde conversar sobre parcerias, sobre estratégias, sobre questões políticas que a gente estava enfrentando. A gente tinha devocionais, estudos bíblicos. Então nós fazíamos reuniões de segunda até sexta-feira, o dia inteiro, nos hospedávamos num lugar, fazíamos tudo aí. E isso produziu muita coisa. Quem já ouviu falar do pastor Rinaldo de Matos? Sim. Na verdade, ele começou tudo isso. O Departamento de Assuntos Indígenas foi criado por ele na MTB. Mas ele sempre dizia uma coisa assim, olha, tem povos não alcançados e missões não alcançadas, né? Ele sempre falava isso, né? Porque tinha agência missionária que não se aproximava. E a pressão que nós recebemos do governo, da FUNAI e tudo mais, em relação aos trabalhos que nós fazíamos, nos obrigou a caminhar juntos. Eu gostaria de dizer que a gente entendeu isso biblicamente, mas não foi. Não foi pelo amor, foi pela dor. Mas isso deu muitos efeitos positivos. Eu coordenava e uma vez o pessoal me disse assim, olha, a FUNAI está escrevendo para nós para isso, isso e isso. Sim. Aí eu respondia para a FUNAI dizendo assim, olha, acordos nós vamos fazer todos juntos, ninguém vai fazer separado. E, então isso caminhou, isso continua até hoje, mas nós funcionamos nessa função por 14 anos. A gente esteve à frente, coordenando tudo isso. E aí criamos também um relacionamento de confiança, porque apesar de ser ainda da Missão Evangélica da Amazônia, Sim. eu não estava ali para tirar vantagens da minha organização missionária. Eu podia trabalhar para todas elas, e realmente trabalhei para todas elas. Era um ambiente de construção de cooperação, E houve muita sem coisa. competição entre as agências. Sim. Isso é um grande desafio no mundo evangélico, né? Sejam igrejas, sejam agências, missionárias. de nós caminharmos lado a lado. Eu imagino o tamanho desse desafio quando tudo isso aconteceu. Às vezes as pessoas me perguntam, tá, quanto tempo você trabalha? Foi 14 anos. Sim. Eu me lembro muito bem que chegou num ponto que eu falei, numa das reuniões, eu falei assim, olha, nós estamos realmente gastando a nossa energia tentando resolver um assunto que a gente não vai resolver, essa questão política. Porque até hoje está mais ou menos igual. Não tem uma solução. Vai, resolve um pouquinho aqui, depois emperra lá de novo e tem que negociar. E eu falei, vamos gastar esse tempo que nós temos anualmente para falar de estratégia, para a gente caminhar junto. E aí nós tínhamos dados, tínhamos pesquisas, tínhamos mapas, tudo isso. Para onde é que a gente vai? Isso que a gente precisa resolver. E isso tornou o nosso tempo muito produtivo. E aí houve um avanço em relação à pregação e entrada de missionários em áreas indígenas, com decisões que nós tomamos nessas reuniões. E é nesse período que o Ministério Oasis aparece ou surge, porque vocês são fundadores do Ministério Oasis. É nesse mesmo período ou não? É nesse período. Sim. Quando Contem nós para nós um decidimos, pouquinho. quando nós decidimos mudar para Anápolis, em Goiás, para ficar mais perto de Brasília, porque eu morávamos em Campinas, e eu fazia muitas viagens para Brasília. Você precisa vir em Brasília, que amanhã a gente vai não sei na onde, vai falar não sei com quem. Com órgãos governamentais, muitas vezes, né? Entrava no ônibus em Campinas, virava à noite, chegava de manhã em Brasília. Quebradinho. E teve vezes que eu voltei na próxima noite. Bate e volta. Sim. Falei, não é bom, e ela ficava com os meninos. Sim.
Então, bem, enfim, nós falamos, Foram 2000, e no ano 2000 a gente mudou para Anápolis. Mais de Falei, 2000. Anápolis, 150 quilômetros de Brasília, se precisa ir lá, a gente vai e volta, Sim. não tem problema. Com a vantagem de ter ali Novas Tribos, Uhum. Asa Socorro, Sim. a CIL e a Missão Além, Uhum. todas ali na região, formamos um grupo de trabalho e a gente ele representava todo mundo, falava e tudo mais. Mas também já tínhamos feito levantamentos do problema de abandono de campo de missionários brasileiros antes de completar 3 anos, ou seja, o primeiro ciclo no campo. Era grande? Era de fato um... Era mais ou menos assim, era na faixa de 25% de abandono. Bastante. O que quer dizer que a cada 4 anos, quase você tinha que repor Exatamente. a força novamente. Uhum. E um dos fatores fortes Sim. foi exatamente a falta de cuidado, a falta das agências missionárias, ou de um processo de cuidado desses missionários para que isso não acontecesse. Então, quando nós decidimos mudar para Anápolis, também decidimos começar alguma coisa nessa área de cuidado. E então, logo que nós fomos, alugamos uma casa que comportava ter hóspedes. E a gente realmente sabia muito pouco a respeito disso. Tanto que nós recebemos uma família que veio do Paraguai e eles ficaram 8 semanas conosco. Uau. 8 semanas. Mas foi tempo assim, tinha devocional, tinha aconselhamento, tinha Sim. conversa, eles moravam dentro de casa, Sim. uma criança pequena. Servimos Asas de Socorro, eu acabei fazendo parte também da diretoria de Asas de Socorro. Sim. Eu fui por um ano presidente de Asas de Socorro também, lá em Anápolis. Quer dizer que aquele período lá ainda inicial do ministério de vocês, que vocês recebiam as crianças e ofereciam apoio para várias famílias, foi uma escola, de certa forma, para essa nova etapa já em Anápolis. Eu creio que toda a nossa vida, pastor, Deus foi dirigindo passo a passo até hoje. Nós temos certeza do que Ele está fazendo ainda hoje. Então, tudo isso foi preparado pelo Senhor. Agora, eu acho uma coisa muito boa nisso, até eu acho que eu comentei com o Amor ontem Sim. sobre isso, é que tanto ele, a família dele, como a minha família, sempre gostávamos de ter pessoas em casas, de receber. Meu pai trazia pastores, missionários Sim. que chegavam ali, todo mundo vai para casa, vai comer lá em casa, vai ficar lá em casa. E os pais deles também. Vocês vão comer Então- lá em casa hoje, tá bom? Tá bom, que joia. Então, todo esse preparo vem vindo, obrigada. Todo esse preparo vem vindo já da nossa família também, né? E como que Deus direcionou essa casa, a primeira casa em Anápolis, a dona da casa, ele era pastor Sim. também, a esposa dele foi minha aluninha na escola Olha. dominical lá em Itajubá. Então, eles abriram aquela casa para gente tão bonita, para a gente fazer esse ministério, né? Então, isso não foi. Deus dirige mesmo, viu? Não tem Talvez como. muitas pessoas que nos vão ver, Ah, eles não saibam o que o Oasis se tornou hoje no Brasil. Uma referência de cuidado integral do Cresceu muito, missionário. cresceu. Cresceu demais, abençoa muitas vidas, muitas famílias E teve esse início. expandiu, né? então, Porque talvez. tem Oasis em Fortaleza, está começando em Belo Horizonte, Horizonte, né? Portugal. É mesmo? Portugal eu não sabia. Sim, tem Portugal também. E teve esse início, então, vamos dizer, O embrião foi o lá em casa. embrião, O exatamente, o embrião foi lá embrião. em casa, né? O comecinho de tudo. Mas Talvez teve, ele fala, porque depois teve essa chácara que Deus Sim. deu, né? Que foi hoje. foi o passo seguinte. O passo seguinte foi isso. O missionário Alan Bachman, Sim. que tinha essa chácara, ele nos chamou e falou: olha, nós sabemos o que vocês estão fazendo, por que vocês não experimentam fazer aqui na chácara esse trabalho? Foi surpresa, nós não esperávamos isso.
eu não cobro aluguel de vocês Sim. e vocês cuidam da manutenção da chácara. Só que a chácara é grande, a chácara já tinha piscina, pomar, uma, uma casa enorme com 2 pisos, cozinha, tinha 4 suítes, assim, realmente Ofereceu uma estrutura melhor, estrutura né? muito boa, muito uhum. boa. E aí nós mudamos para lá para descobrir que a manutenção que a gente paga menores. Mas Deus supriu tudo. Mas, mas saiu muito bem. E no fim, nós nos filiamos a essa missão, Missão Aliança Evangélica do Brasil, a Sim. MAEB. E a MAEB, então, fez o processo de compra dessa chácara. E aí, então, aquilo ficou definitivo como sede do Ministério Oasis. Aí nós servimos no Oasis até 2007, Sim. Fevereiro de 2007. quando essa mesma missão pediu para a gente ir para Moçambique. Então, nós saímos do Oasis e fomos Para África. para Sair do Ásia para o interior da África. Foram para Moçambique, é isso? Moçambique. Uma coisa interessante que teve um dia que nós tivemos uma reunião no salão, um salão bonito, com lareira, tudo, com os filhos dos missionários. Então, cada filho de missionário estava dando um testemunho da sua vida como filho de missionários, né? E chegou uma hora, nós não sabíamos, que o nosso filho mais velho estava ali e ele ia dar testemunhar. E você fica, ai, o que será que o Paulo vai falar, né? Né? Porque... Mas foi tão lindo que o Paulo falou. Paulinho falou, nós já moramos em tantos lugares diferentes, em tantas casas diferentes, Sim. né? De vários tipos, né? Tanto da palmeira, né? Como chamava mesmo? Paxiúba. De Pachuba, a nossa primeira casinha que o Paulinho teve, né? Tudo no meio lá da floresta, tudo. Agora, só se for para um palácio. Aquela declaração para um pai ouvir Sim. do filho foi muito importante. Vamos falar um pouquinho dessa etapa na África? Vamos falar. Vocês foram para a África para fazer o que exatamente? Então, Foi difícil porque a história de vocês muito concentrada no norte, com um trabalho indígena, com muitos contatos construídos ao longo desses 14 anos, São seja Paulo, com as outras Campinas. agências do Brasil inteiro que também trabalhavam com esse Aham. público-alvo, sejam com governo, instituições governamentais, e vai para a África, que é um cenário em que tudo isso que vocês haviam construído ficou para trás. Não servia mais para o novo Não momento. servia. É muito interessante que o termo ficou para trás. Ficou para trás até no sentido de que nem notícia a gente recebia Rapaz, de como essas coisas estavam andando. É curioso isso. Parece que teve um corte. Teve uma reunião desses fóruns, logo depois que a gente foi para a África, e uma pessoa me escreveu que participava. Eu falei assim, nós lembramos de você porque nós nos reunimos e como a gente já estava acostumado, a gente parecia uma família e sentamos aqui para tratar os assuntos, mas como uma família e tudo mais, e deu esse testemunho. E foi muito curioso, porque foi a única pessoa que me escreveu. Então houve assim um corte e a gente lá tinha que recomeçar tudo do zero. A missão nos mandou porque ela é trabalhar com discipulado e treinamento, principalmente, que é realmente a grande necessidade. sim. E tinha uma missão sul-africana chamada Missão Global, que tinha um terreno. O diretor da missão é engenheiro civil, nosso amigo até hoje. Ele que construiu os prédios e falou, tá aqui, ocupem esse espaço. E desafiou a nossa missão. Então a missão mandou a primeira equipe de 6 pessoas, 2 casais e 2 solteiras. Mas nenhum deles quis assumir ali a questão de começar a escola. Aí pediram que a gente fosse.
E assim, nós conversamos efetivamente no mês de outubro de 2006, em fevereiro a gente estava indo. Nessa etapa da vida de vocês, Eliane, qual que é a idade das crianças? Já não eram mais Já não eram mais crianças. crianças fazia Não, já tempo. era, não. Mas aí já foram só vocês ou eles foram Não, também? só nós Não, dois. não. O Paulinho já estava para terminar a faculdade e Daniel também, né? É muito Bom, o Daniel interessante. estava nos Estados É, Unidos. foi muito interessante que nessa faixa dos nossos filhos, Deus abriu oportunidades para eles ir para os Estados Unidos para aprender o inglês E para estudar. e para estudar. O Sim. Paulinho foi para estudar. É uma história muito linda para vocês que estão nos ouvindo, saber o que que Deus faz quando Ele quer fazer na vida dos nossos filhos. Os dois estiveram nos Estados Unidos. O Paulinho morou 5 anos e meio lá. Depois o Daniel foi para aprender o inglês e Deus abriu as portas para ele continuar a estudar e se formou lá, numa escola no Tennessee. E pessoas ajudando, cooperando, que a gente nem Aquelas conhece. coisas que Deus faz, Que né? Deus faz, se maravilhoso. Então, um amor pulou um detalhe, que acho que em 2002 nós fomos pela MIAF em cuidados de missionários lá em Moçambique e na África do Sul também. Começamos a fazer essas viagens, De né? cuidado Por de parte da missionários. liderança da missão, a gente foi em 99, Você foi, eu fui só. 2000 e 2002. Eu fui em dois. Então, quando eu fui com ele para esse trabalho, que nós fomos em Moçambique, lá a gente anda naquelas vans, né? Sim. E logo colocar nós dois na frente, lá no centrinho da cidade, eu vi umas adolescentes lá vendendo bananas, as coisinhas que ficam lá na esquina. E quando eu vi aquelas meninas que eu dentro da Kombi, eu fiz tchau assim para ela. Aí eu falei assim, por amor, se um dia Deus quiser nos trazer para cá, eu venho, eu quero vir. Ele guardou isso, viu? Ele Sim. nunca mais esqueceu essa fala sua. Quando a missão falou, eu achava que ia ficar uns 20 anos no oásis, né? Lá na chácara, trabalhando, cuidando do Sim. jardim, coisa toda assim, eu amava, sabe? Então, quando a missão falou para ele que estava precisando e pensava em nós dois para ir para Moçambique, para começar essa escola, ele parece que resistiu um pouquinho ainda antes de falar comigo. Não foi isso. Não, o que foi? Não, eu não falei logo porque não parecia ser uma coisa séria. Ah, sim, deles ter falado. Ali, na conversa que eu tive com os outros da diretoria, que eu era parte da diretoria, o assunto saiu assim e não parecia realmente ser uma coisa séria. Consistente. Uhum. Uhum. Então eu fiquei quieto. Vamos ver pra onde isso vai, né? E Uhum. que eu vou falar com ela sobre isso aqui. Essa- Aí depois... Que sabedoria, viu, minha irmã? Passou um tempo e eles falaram assim, e aí, Moçambique? Eu falei, mas vocês estão sérios quanto a isso? Não, é sério. A gente Aí ele falou comigo. queremos que vocês vão lá para começar essa escola. Aí numa devocional, Aí então que eu compartilhei. até um segredo, viu? Ah, Não, quero... o amor aqui, ele faz devocional comigo desde o namoro. Olha só. Até hoje. Isso é uma bênção na nossa vida. Então, numa devocional, depois de lermos a Bíblia, ele falou comigo o que que a missão estava falando. E o que que você acha? Bem assim, bem jóia. O que que você acha? Ai, não sabe? Ai, amor, vamos! Foi a mesma iniciativa, a mesma atitude de quando você levou lá pra aldeia indígena. Exatamente. Foi a mesma, É. uma reprodução daquele momento. Vamos! E foi muito jóia, porque logo depois daqueles dias eu fui para um congresso, acho que foi em Campo Grande, de mulheres de oração. Sim. E de um grupo que tinha de mulheres de orar pelas mulheres não alcançadas. E foi a primeira vez que eu ouvi aquele corinho, usa-me, Senhor, Sim. como um farol. E eu cantava aquele corinho pensando em Moçambique, porque ele ia começar a escola. Eu não sei ensinar coisa assim como ele sabe fazer. Ele vai começar a escola. E eu, pai, o que eu vou fazer, né? Aí eu cantava aquele corinho, usa-me, Senhor. E aquela ênfase grande. Você já não tinha mais as crianças pequenas Não para tinha ocupar mais o seu as tempo. crianças com ele. Aí eu falei, amor, você vai fazer lá a escola. E
E eu, né? Ele falou, amor, Deus vai fazer como ele tem feito até aqui. Em todo lugar, Deus abre ministério para você trabalhar. Isso me deu muita paz no coração. E Que qual eu foi ia seu lá, ministério lá? Olha, ah, foi lindo. muita coisa. Pastor, é difícil, porque o senhor tem tempo limitado, tudo assim, mas a história é maravilhosa. Em todos os lugares onde eu já passei na minha vida, eu trabalho com artesanato. Sim. Uma missionária que já fez 50 anos de casados agora, ela falou, Eliane, quando Deus te chamar, eu vou te ver você com um paninho embaixo do braço e uma agulhinha na mão. Você vai entrar no céu assim. Aham. Porque aonde você vai, é esse ministério que Deus tem te usado. E eu comecei a trabalhar com as mamás, que nós chamamos, né? Elas vinham da roça, das machambas, como a gente fala, Sim. mãos calejadas, tudo, mas vinham para aprender a bordar, a fazer trabalhos com os tecidos africanos, porque isso a gente vendia e rendia dinheirinho para elas. As crianças já estavam na 7ª classe, ainda não sabiam ler, não sabiam Misericórdia. matemática, não sabiam o que nós chamava tabuada, Sim, né, aham. antigamente, nada disso. E como alfabetizadora, nós começamos a alfabetizar realmente aquelas crianças. A escola contando as histórias bíblicas, tinha classe na frente da minha casinha, na garagem, na porta da cozinha. Uau. Era tudo esteira. Depois Deus foi suprindo mesa, Deus foi suprindo Sim. algumas coisas. Nós trabalhávamos com órfãos. Isso também é uma coisa. Eu, como perdi mamãe, muito criança, não tinha 7 anos ainda, eu sempre pensava em trabalhar num orfanato. Um dia, se Deus me chamasse. Então, Deus foi realizar isso. Eu já com 57 anos. Quando eu fui para a África, eu fui com 57 anos. E ajudou no orfanato. E ajudamos num orfanato. O que era o orfanato? Era 2 quartos, um para meninos, outro para as Sim. meninas, uma meia água. A cozinha era lá no chão, lá fora, junto com a igrejinha também de bambu, essas coisas bem rústicas assim, né? Mas nós começamos a trabalhar com essas crianças. Isso foi tão importante para nós, porque a gente começou a alfabetizar essas crianças, falar de Jesus para as crianças. O senhor sabe que tem um desses meninos que está fazendo medicina, Bênção de Deus. tem outros com outras profissões. E hoje, nesses dias, nós recebemos mensagens deles contando: Mamã, o que vocês fizeram? O que vocês fizeram para nós? Hoje nós estamos fazendo para as crianças. Estão recebendo órfãos. Eles estão ensinando a palavra de Deus para as crianças. Me mostram as esteiras com as crianças, os pratinhos de comida com as crianças. É lindo demais. É a terceira onda, Enoque? É a terceira onda na África. Não deixa de ser, né? É. Eles, o autóctone. O autóctone fazendo. Exatamente. E aí é muito interessante. Esse talvez seja o maior legado, não? Replicando, nós estamos replicando. O processo discipular, né? Eles sempre Sim, dizem assim, sim. olha, o que vocês nos ensinaram, nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo. Tem alguns que são pastores. Uhum, Por exemplo, um dos ex-alunos, uhum, com ele moram 9 órfãos, na casa Sim, dele. sim, sim. uhum, Ele sustenta isso plantando roça grande. Uhum. uhum. O Abel. Ele é pastor, ele cuida de igreja, ele ensina e tudo mais. Ela ensinava a costurar e lá a esposa do Abel, junto com várias mulheres, máquina de costura. Eles ganharam e estão costurando. trabalhando. Mamãe, eles aprenderam lá com vocês na Missão Global. Então ele é muito interessante como isso ficou. Nós ficamos quase 4 anos lá, mas ficaram uns frutos muito bons. Assim, que continuam, né? Que a gente está acompanhando. Sim, sim, frutos que permanecem, né? O Abel falou assim, vocês têm que vir aqui para ver o que nós estamos fazendo aqui. É. Vocês vão ficar orgulhosos da gente aqui, né? Ô, pastor, Oi. esses anos na África, eu posso dizer para o senhor
que foram os anos mais difíceis da nossa vida de ministério, porque nós não vamos falar o que já passamos lá, coisas difíceis, Sim. mas também foram os mais felizes da nossa vida. Às vezes eu estou falando da África, dá vontade de arrumar a mala e voltar para lá. Você entendeu? Agora nós vamos encorajar jovens. Para ir no Pra ir. nosso lugar, né, pastor? Não, Que nosso precisamos. lugar, nós É. lugar deles. Não, e falar que é uma bênção para a glória do nosso Deus. Amém. Então, se a gente se dispor, Deus faz. Não, Amém. E nós- Deus está nós precisando fomos- de pessoas. Quando nós fomos, ela ia fazer 57 e eu 55 anos. Falou a minha idade. Não. Garotões, né? Não, não, mas assim, eu me lembro claramente, porque ia começar uma escola. Eu já tinha visitado Moçambique várias vezes. Uhum. E todas as minhas visitas falando com brasileiros esse pessoal não aprende, esse pessoal não sei o quê, assim, uma negatividade assim tremenda em relação aos moçambicanos. Às vezes tem que perguntar o que vocês estão fazendo aqui então, né? E indo para começar uma escola bíblica, mas assim foi uma coisa de Deus mesmo. Foi assim, eles vão aprender. Uhum. Aí você já muda, já vai com outra atitude. Aí você começa a ver os sinais de aprendizagem na vida deles. Sim. Então, a esposa de um dos alunos, dando um devocional que os alunos tinham, eu estava sentado lá, ela leu João 14,6 e falou assim, leu o versículo, ela acho que se ela falou 5 minutos foi muito, mas ela leu esse versículo e falou assim, foi essa palavra que me salvou. Uhum. Né? A esposa do Carlitos. Qual é o nome dela mesmo? A Marta do chão. Mas assim, ela falou, foi essa palavra que me salvou. E eu estou sentado ali e pensei assim, ela entendeu. Ela entendeu. Por isso aí valeu a pena. Né? Ir daqui para lá. Mas assim, e de ver os alunos pregando, ver os alunos ensinando, aplicando. Amadurecendo, crescendo. Aplicando Uhum. a sua realidade, as coisas, né? Falei, valeu a pena. Foram 4 anos intensos. Muito intensos. Imagino. Intensos para deixar a gente doente. Eu quero entrar um pouquinho nisso, Enoque. Uhum. Porque muitas vezes a gente ouve testemunhos missionários e cria-se uma ideia de que o missionário não tem... Ele é um ser especial, ele é um ET Pois é. espiritual. Um super alguma coisa. Super alguma coisa, exatamente. Que não tem dores, que não tem momentos de fraqueza, que não pensa em desistir, ou seja, ele é alguém que está acima de todos os outros. E, a meu juízo, isso traz um problema, porque as pessoas olham e dizem assim, isso não dá para mim, porque eu sou alguém que tem crises, eu sou alguém que tem dores, eu sou alguém que pensa em desistir, logo missões não é para mim, são só para esses super homens e mulheres de Deus. Mas vocês passaram por um momento de dificuldade, especialmente você. Eu queria dar só uma pincelada nisso, mas não quero passar por cima, não. Como foi esse momento? Bem, na verdade, o que aconteceu é que a nossa equipe ficou reduzida a nós dois. Sim. Todos os outros voltaram para o Brasil. A sua equipe era a Eliane, né? Ah, E a equipe da Eliane era você, né? E ela tinha todos esses ministérios com mulheres, com As crianças, com órfãos. Eu tinha escola e tinha que administrar a escola. Era um tipo de internato, tudo isso. Sim. Então tinha assim... muitas demandas. Muita demanda para só 2 pessoas. E aí, ainda, além disso, né, que era uma situação muito estranha, que nós tínhamos 3 organizações sobre nós. A do Brasil, a sul-africana e a liderança da missão no Zimbábue. Sim. Então, de vez em quando, eu viajava de Moçambique para o Zimbábue para reuniões. Então, eu rodava uns 500 quilômetros, mais ou menos, cruzava a fronteira e ia para o Zimbábue, para Harare, nessas reuniões. Uhum. Isso acabou levando
há um desgaste muito grande. Nós sofremos algumas situações muito complicadas lá, de ameaças com a gente. Houve um fato, um problema grave de um pastor moçambicano com a missão, não a nossa missão, mas a missão sul-africana, e ele nos ameaçou gravemente. Sim. Gravemente. Ele queria botar a gente dentro da casa e pôr fogo em tudo, né? Para ver como é que a coisa foi. Deu polícia, foi uma confusão. Mas todas essas coisas nos levaram a um desgaste físico, emocional, espiritual, tudo assim bastante grave. Até o ponto que eu cheguei ao ponto de, tipo assim, não dá mais. Sim. Aí, quando essa notícia chegou no Zimbábue, o líder de lá veio para Moçambique e nos levou para a base da missão lá em Harare. Eu me lembro, até hoje, né? Eu fiquei 15 dias, 2 semanas daquele período de tempo, sem sair da porta para fora do apartamento que a gente estava. Assim, tinha um quintal grande, tudo, né? Não vou lá fora não. Fiquei assim. E a líder da missão falou: ninguém vai lá ver o Enoque. Deixa o Enoque lá descansar, lá em Zimbábue. Mas assim, foi... Conta para ele quem é que ia lá ver. Não, Foi muito lindo. tinha um responsável pela manutenção zimbabuano, muito crente, Aham. responsável por toda a manutenção do quintal da missão. Ele ia lá. Sim. Orava. E fizeram uma vez uma vigília de oração lá, e oraram pela gente e tudo mais. Que bênção. Mas nós ficamos aí 3 meses. 3 meses. E, na verdade, no fim, decidimos que a missão decidiu e tudo mais, que a gente devia voltar para o Brasil. Sim. Mas foi uma situação, assim, de gravidade. Isso que eu estava falando naquela hora, que poderia ter chegado a um ponto irreversível. Deus não permitiu. Não permitiu. Não. E graças a Deus tinha liderança que não permitiram também. Esses foram os instrumentos de Deus, que olharam para você Não com olhos de misericórdia. queimar de vez. Exato. Mas o risco... Eu me lembro quando eu voltei a falar de ministério de novo com a nossa missão naquela época. Sim. Eu falei assim, eu achei que vocês nunca mais iam querer falar de Moçambique. Eu falei, não, nós queremos falar de Moçambique. O que aconteceu é que a gente fez algumas propostas que a missão não aceitou, mas Sim. ele estava disposto, inclusive, a continuar algum tipo de ministério lá. Então, não queimou de vez, mas poderia... Mas a igreja no Brasil, a igreja aqui no Brasil também foi misericordiosa e foi um instrumento de Deus para a vida de vocês. Como foi isso? Então, quando o pastor Fernando soube que tudo estava acontecendo e estava mais em contato com ela... Qual igreja? Igreja Batista, hoje é a Igreja Batista Fonte. Era cidade universitária. Era. Sim. E ele estava em contato com a Eliane e tudo mais. E ele orientou mesmo, olha, vocês devem voltar. Eu sei que vocês amam aí e tudo mais. Mandou esse casal de amigos nossos para ficar 1 mês conosco. Porque tinha dia que nem dirigir eu conseguia. Sim. Eu não conseguia dirigir, tá? A cabeça tão ruim que eu não conseguia dirigir o carro. Eu podia provocar um acidente. E fizemos tudo isso, aí voltamos. E aí depois, no ano de 2011, isso foi final de 2010, em 2011, então, a igreja providenciou um apartamento mobiliado, ali em Campinas mesmo, e nós ficamos um período grande. Quer dizer que aqueles que ofereceram a casa, ofereceram suas vidas para cuidar de outros a vida inteira, agora são cuidados, bem cuidados. Sim. E houve a restauração. Houve, até foi muito curioso. De vez em quando a gente ia conversar com o Fernando. Aí um dia ela falou assim, o Fernando, ele está bem melhor.
O Fernando falou assim, eu tô vendo na cara dele. E eu fiquei pensando, como é que tá a minha cara? Aham. Porque se alguém tava olhando pra minha cara e dizendo assim, ele não tá legal, e depois olhou pra minha cara e disse que ele tá bem, ele Você tá tava, melhor. você tava mal na foto mesmo, viu? Tava. Não, e a gente não tem essa Não, percepção, não. nem olhando no espelho, Sim, que isso tá tão perceptível sim, pelos outros, né? sim. Mas assim, Então vocês mesmo sem experimentaram o medicação, cuidado. nada Sim. disso, né? O período de tempo que deu tempo para descansar fisicamente, sair da pressão emocional, Sim, estar de novo no seu país, porque a experiência de morar no estrangeiro é muito estranha no certo sentido. é estressante. Uhum. Todo dia, quando você acorda, você sabe que você é estrangeiro. Sim. Você nunca se sente totalmente em casa. Uhum. Então, aí você volta para o seu país, não tem barreira linguística, não tem barreira de alimentação, você conhece as coisas, as pessoas. Então, um período de tempo assim, de mais ou menos quase um ano, foi suficiente para nos restaurar sem precisar de remédio, Ok. nada disso. Mas Hum. deu tempo ao tempo e isso realmente que deu a restauração. E Também Eliane? é que isso aqui, o pastor Fernando foi muito sábio. Ele falou: nós só vamos falar de ministério quando vocês sentirem que estão prontos para falar. Então não houve aquela cobrança de nós, né? E pessoas amigas que são médicos, que tiverem interesse em ajudar, cuidar de nós, isso é muito importante. Esse nosso amigo que ofereceu um apartamento novinho, nós fomos o primeiro a morar no apartamentinho dele. Esse carinho tão grande da igreja nos ajudou muito. Enquanto o amor estava restabelecendo mais, né? Eu estava aprendendo os artesanatos mais, ajudando lá na igreja, indo estar com as mulheres nessa área que eu gosto demais, visitas, coisas assim. Então, a igreja é muito importante, não de cobrança, mas de apoio e de amor. Que história bonita, viu? Que história bonita. Sim, É a linda, igreja Deus é bom. funcionando, cuidando do Sim, missionário como deve ser. sim, Como deve ser. Glória a Deus sim. por isso. Uhum. E hoje, Enoque, o que vocês fazem hoje? Então, nós fizemos a nossa última mudança, Que é qual mesmo? Quantas mudanças? foi a 24ª na minha conta. Nós mudamos de Londrina para Atibaia, em São Paulo, vai fazer 3 meses Sim. que nós mudamos para lá. E estamos levando essa coisa em 2 linhas principais. Essa questão indígena em toda a América do Sul, que a gente chama de movimento Três Ondas, não dá para explicar muito o que é, e, e essa área de cuidado Integral do missionário. integral do missionário. Essa função na MIAF nós deixamos, tem outro casal que está fazendo, mas aonde nós estamos, vamos estar envolvidos nisso, com uma outra organização, Sim. ajudando nessa área, e também eu sou responsável em prover cuidado para esse movimento Três Ondas também. Então, às vezes, nós já fizemos bastante isso, às vezes nós saímos, quando morava em São Paulo, a gente viajava quase um mês inteiro, né? Então passava pela Bolívia, pelo Peru, pela Colômbia, Equador, Panamá, a gente fazia uma sequência, Ia quicando, né? quicando, viajando e passando. A gente ficava 5 dias em cada lugar. Sim. Viajava um dia, Cuidando de líderes. 3 dias dedicados às pessoas que estavam lá, Aos Olha. filhos. 3 dias inteiros Sim. aos filhos e tudo mais. E aí no 5º dia viajava de novo. Uhum. Então nós fazemos isso e ainda fazemos Uhum.
mas também a gente faz parte de um grupo hoje, de 12 pessoas que coordena todo o movimento aqui na América do Sul. E estamos assim num processo de crescimento, né? Recentemente fizemos um planejamento na Colômbia em termos de fortalecimento dos líderes indígenas e das igrejas deles. Então, vamos começar um processo ano que vem bastante forte para fazer isso, para treinar líderes indígenas, treinar mestres indígenas, para fazer isso crescer, para que eles alcancem as outras etnias que precisam ser alcançadas, especialmente na Amazônia. Então, estamos levando assim Em paralelo, essas duas ênfases. essas duas ênfases. Temos outras funções. Sim. Esse ministério que o nosso filho mais velho está envolvido, estamos trabalhando um pouco na área de cuidado, e Eliane está aí trabalhando com essa área de artesanato, com as mães que estão lá e tudo mais, aí evangeliza e discipula. Nós estamos muito próximos do seminário Palavra da Vida, então a gente começa a ter uma influência ali. Eles têm uma sala de missões, eu vou colocar o material do Movimento das Ondas lá, para a gente começar a ter esse contato com os alunos. Então, estamos assim, temos assim, ainda bastante atividade realmente ministerial, bastante ocupados. Eu quero entrar em alguns temas, Eliane, com vocês. Quando a gente fala hoje de... O que é vocação para vocês? Ai, deixa eu ver. Bem, de ouvir um chamado de Deus para servir, para trabalhar e de obedecer. Ouvir a voz dele e obedecer como aconteceu na minha vida e de ter muita alegria em fazer e de servi-lo para sempre. O amor está falando dessa direção de Deus na nossa vida. Eu acho que ali no PV, no condomínio, era um sonho que no jantar da minha formatura, sou Davi Cox, disse que me via saindo para o ministério e depois de alguns anos voltando para influenciar alunos. Esse dia chegou. Chegou esse dia. Esta semana, quarta-feira, eu tive uma aluna na minha casa para vir para conversar. E como foi gostoso de trazê-la num quartinho que tinha sol e ficarmos à vontade, conversar. Contei o meu romance para ela, que ela queria ouvir, sim. E, então, como é gostoso, vocacionada, é ouvir mesmo Deus. E talvez o amor tenha uma definição mais teórica, coisa assim, né? A minha é Não, eu acho que servir. acho que é a compreensão que estava de manhã veio isso à minha mente. Essa compreensão do que realmente significa o senhorio de Cristo na nossa vida. Então, quando a gente realmente considera que Cristo é o Senhor da nossa vida, a gente vai fazer aquilo que Ele quer. Sim. Eu estava falando naquela outra hora, assim, nós não planejamos todas essas coisas. O plano inicial era ficar em Roraima. Sim. O plano era... Quem conduziu foi o Espírito de Deus. Era dedicar a nossa vida lá. E ele foi... A gente foi para tanto lugar. E eu aprendi, finalmente eu consegui aprender isso, de que ministério, as coisas que nós tivemos na vida foram tremendas oportunidades. Sim. Oportunidades. Quando a gente foi para Moçambique, eu fui com esse negócio, né? Que oportunidade que eu vou ter na minha vida para servir num lugar assim. Isso muda a perspectiva totalmente. Em vez de carregar o peso da responsabilidade, você carrega a alegria das oportunidades. Sim, muda muito. Amor, eu me lembro que lá com os Uaiuais, que nós moramos numa tribo mineira, os Uaiuais, um dia nós fazendo a nossa devocional à noite, aquela lampião, não, aquela nem era gás, era lampião mesmo de querosene, esse romântico, a gente estava lendo Gênesis 12.
E quando Deus falou para Abraão para sair, né, tudo, a gente lá, eu me lembro que eu perguntei para você, amor, até quando nós vamos ficar aqui, né? Que vamos obedecer a Deus e Sim. sair. Aí ele me falou, até quando Deus quiser. Olha, isso acho que foi em 79, 80. Deus continua querendo. Que, né? Olha que né, linda. Você falou muito em detalhe, mas tem certo detalhe que é muito importante. E nós, quando a gente fala de preparo hoje, eu sou de uma geração que é posterior à sua, e eu acredito que a sua muito mais do que a minha. Quando se falava em preparo, para qualquer coisa se falava em curso teológico. Mesmo que a pessoa fosse trabalhar com a área de misericórdia, ok? Ah, Como que está isso hoje? O que você poderia dizer sobre a questão do preparo de um vocacionado para missões? Olha, se a pessoa vai estar envolvida em ministério de ensino, esse tipo de ministério, o preparo teológico é fundamental. Plantação de igrejas, revitalização. Uhum. É fundamental, absolutamente necessário. Existem outras áreas, por exemplo, a área de saúde, a pessoa precisa estar preparada nessa área de saúde, Sim. seja de medicina, Uhum. seja dentária, seja o que for. E todos os campos missionários, E há espaço para isso. todos os campos missionários têm muita necessidade nessas áreas. uhum. Em Moçambique, onde a gente morava, uma vez um médico da igreja foi para lá e passou 2 semanas. Mais ou menos. Ele atendeu mais de 400 pessoas. Meu Senhor. Nós montamos um gabinete, um consultório, uma maca e tudo mais, lá onde a gente morava. E pessoas de idade, foi a primeira vez na vida delas que eles viram um médico. Foram consultados. Que baita oportunidade. Aberta não pelo teólogo ou pelo pastor, mas por alguém da área de medicina, sim, da área de saúde. Sempre tem uma necessidade muito grande em muitos campos a questão da área de agricultura. Sim. Então, uma pessoa formada, por exemplo, nós temos um casal da MIAF que trabalha em Madagascar, uma família. Ele é agrônomo. Então, lá ele desenvolve, além de pregar, de ensinar, de evangelizar, ele vai ensinando o pessoal a questão de como plantar e como colher mais. Sim, sim. Uhum. Então, ele também trabalha nessa área. Quando a gente pensa em missões, de certa forma, Eliane, e eu creio que deve continuar a haver. Isso é bom, isso tem um lado muito bom, que é um certo romantismo, uma certa paixão, uma certa coisa que tem a ver com sentimento, não tanto com razão, não tanto com projeto, mas que faz parte desse chamado, que faz parte desse combustível que leva alguém para fazer missões, especialmente no campo transcultural. Mas o que eu tenho percebido é que cada vez mais os missionários têm trabalhado com projetos. Há que se ter um projeto, não apenas a paixão, não apenas essa emoção, mas um projeto para que seja o êxito aconteça de uma forma melhor no campo missionário. Eliane, quando você pensa, há projetos para que tipo de gente no campo missionário? A gente está falando aqui, começando com pastor, passando por médico, por agrônomo. Como que é isso? Essas experiências que você viveu, que projetos você viu e que você possa compartilhar aqui com a gente? Olha, a gente tem ouvido de falar de Jesus pelas nossas atitudes, pelo nosso viver. Então, eu acho que o amor, a misericórdia pelo povo, esse é um projeto grande e maravilhoso. De você poder abraçar aquelas crianças que têm pouco abraço, de você ensinar. Eu me lembro que nós estávamos na porta da padaria, íamos para comprar pão lá em Moçambique. Então, as crianças logo vêm tudo na janelinha do carro.
Aí eu descia e com um pauzinho na mão, ensinava eles, porque na beira de mar tem muita areia, né? Arenoso. A gente poder ensinar continha, ensinar. As crianças iam juntando logo muitas crianças. Esse projeto de querer ensinar, de querer dar de Jesus para eles, de viver Jesus primeiro em nós, né? E passar. Esse para mim é um projeto maravilhoso de querer que aquelas crianças leiam a Bíblia, memorizam a palavra de Deus. E é tão interessante que esse projeto de ensinar as crianças tanto a ler, escrever, elas começaram a se sentir valorizadas e de igrejas aqui no Brasil, classes de crianças levantaram ofertas. Me lembro, acho que foi 238 uniformes para aquelas crianças, tudo bonitinho, de gravatinha, arrumadinho aí para a escola. E um dia, uma das professoras foi lá na base da missão e falou: quero saber o que acontece aqui, porque essas crianças estão mudando tanto. E as mães também falaram assim. A gente ia nas reuniões dos pais, era só reclamação, reclamação, reclamação. Agora eu sou elogio dos nossos filhos, né? Então eu acho esse projeto de amor, de amar o povo, não tá lá reclamando, reclamando. Eu usava as capulanas dela, aquela alegria toda com elas, viver lá, pastor. É o projeto amor para mim, sabe? Tem espaço para todos em missões? Tem. Até se eu fui com 57 anos, né, agora vou indo para 74 anos, já é pouquinho tempo, né? Mas para todas as idades. E para Há todas as lugar para ficar. funções. E de para todas as todas funções. as funções. Tem. O que eu já aconselhei algumas pessoas, colegas, fez o curso teológico, fez também linguística, antropologia, e perguntou o que mais que eu preciso. Eu falei, vai para o campo um período, e você vai saber o que mais você precisa de ferramenta. Aí você se prepara mais. Mas vai primeiro, tem essa experiência, vê o que vai te faltar. Sai da teoria e vai para a prática, né? E vê o que vai O te próprio faltar. campo fala com o missionário, né? Exatamente. Aí você busca mais preparo para áreas específicas, porque Sim. passa por um processo de descoberta também. O campo nos ajuda a gente se descobrir. E aonde é que a gente se encaixa. Então, o meu conceito hoje é assim, que a questão não é se o missionário ama ou não ama aquelas pessoas, que ele está trabalhando com elas, é se essas pessoas se percebem amadas. Entendi. Que lindo. Faz toda a diferença. Faz toda a Uhum. diferença. E quando é que elas se percebem amadas? Quando elas são atendidas em necessidades que estão ali agora. Eu estava conversando uma vez com uma missionária que nós visitamos lá na região de Canarana, no Mato Grosso, que a gente fazia esse trabalho. E ela dizendo assim que ela tinha um bom projeto de educação e que aquele grupo não aceitava. Eu falei assim, do que eles estão precisando? Eles precisam que a gente acompanhe eles no médico, precisam que a gente Sim. acompanhe fazer isso e aquilo. Tá, atenda essa necessidade deles. Talvez lá na frente, eles falam, como é que é o seu projeto? Então, A porta de entrada para o coração da pessoa é... essa percepção. Sim. Como dizia o meu professor de missões, porque, olha, a nossa época, matérias de missões no seminário estavam pouquíssimo desenvolvidas. Anos 70, não tinha quase nada. Sim. Quase nada. Você tinha Barbara Burns, Uhum. você tinha o Nilo Hawkins, que foi nosso professor, que começaram a organizar as primeiras matérias de curso de missões no Brasil. Mas ele sempre dizia isso. Começa a pregar nas necessidades que eles já sentem que têm. Então, a declaração "eu amo esse povo" pode ser incontestável.
Agora, se o povo se sente amado de fato, pode ser muito diferente. Ok. Enoque, quando a gente olha para vocês, os cabelinhos brancos, tantas histórias, Ainda cabelo, né? Ainda tem cabelo. você é um homem abençoado até nisso, a gente vê, né, Enoque? Deus preservou os seus cabelos. Mas talvez não seja tão comum. Como está essa questão da longevidade do missionário? E que visão que você tem a respeito disso? Não falando necessariamente só como missionário, mas em termos ministeriais, o conceito que nós temos desde que a gente começou é que ministério só termina quando a gente morre. Ministério. Os dons que Deus nos deu e Sim. tudo mais, eles só cessam quando a nossa vida cessar. As atividades que a gente faz podem mudar bastante. Então, por exemplo, quando o diretor da nossa missão diz assim, por que vocês não vão para Espongabeira, lá em Moçambique, que é uma região de selva, bem afastada, perto da fronteira do Zimbábue? Eu falei para ele, eu já vivi na selva. Já tive meu tempo de selva. Nós já moramos na floresta amazônica, dependendo de avião e tudo mais. Então já tivemos esse período. Eu acho que não é para nós esse negócio de se meter lá nesse lugar tão distante e tão difícil. Então aí as atividades vão mudando, que a gente tem condições de fazer, com a idade. Nós ainda temos boas condições físicas para fazer muita Graças a coisa. Deus. Graças a Deus. Mas a gente não sabe quando que isso pode mudar. Agora a gente leva o conceito de que a gente vai ter ministério até o final da nossa vida. E a gente quer ser fiel a isso até o final da nossa vida. Você falou de limitações das fases da vida. Então, estar na selva não é para esse momento da minha vida, não é para esse momento eu já vivi isso. Mas me parece haver também um apreço muito grande àquilo que é jovem, de modo maior. Então, parece que se não se é jovem, já é de menor valor. Vocês sentem isso ou não? Vocês têm esse sentimento de que o simples fato de envelhecerem no campo, as pessoas olham, já não é tão coisa, porque o bom é o que é jovem, bom é o que é novo, bom. Isso existe ou é coisa da minha cabeça? O que você acha, Eliane? Eu acho que todas as idades a gente serve a Deus. Nós tínhamos um senhor lá na Meva, lá em Roraima, e a esposa dele, de bastante idade, eles eram americanos, bastante idade, ela com datilografia, Ela era exímia datilógrafa. e ela passava as matérias, as traduções da Bíblia para ajudar os missionários. Ela podia digitar em qualquer língua, sem erro nenhum. Só olhando aqui, fosse uma língua indígena, fosse português, fosse inglês, ou o que fosse, ela era exímia. Imagina, tô falando datilógrafa. Tem gente que nem sabe que existiu máquina de escrever, né? Sim, E também o esposo dela, ele sabia muito de construção. E manutenção. E manutenção. Então, eu me lembro que ele ia lá Ele não falava nada em de português. Já porque já era Nada de idoso. português. Mas ajudava na construção. O amor mesmo, naquela época, não sabia bem inglês, nome dos instrumentos. Ele pediu que martelo. Ele estava lá em cima do telhado, construindo o telhado. Era um martelo, tudo em inglês. Não tinha celular, não tinha Né? pesquisar, né? Não, 79. Então, assim, todas Dá um as Google. idades podem servir ao Senhor. Nessa área que eu sempre ajudo, do artesanato, que elas querem aprender a costurar. E quantas senhoras nós temos aqui que sabem costurar muito bem e te falaram que eu quero dar um tempo ensinando costura, fazer shortinho, fazer uma blusa. Você entendeu? Mas acho que assim, a ideia é o seguinte, se existe a tendência
de conforme a idade passa, de ser menos valorizado em contraste com alguém que está começando. Se vocês têm esses sentimentos, se vocês têm essa Assim, percepção. Ou não, talvez não tenham, talvez com vocês isso não exista. a gente sabe que tem essa tendência, eu não me sinto assim. Uhum, claro. Uhum. Em geral, o que nós temos visto na nossa vida nos últimos anos é uma apreciação pela experiência que a gente já tem. E como isso é bastante útil aonde nós estamos envolvidos. Então você tem o contrário. Vocês, de Então- alguma forma, valorizam a Então, construção de vida de vocês. Tem uma Sim. valorização. E também o fato de que a gente está aberto, a gente ainda está aberto para aprender, Claro. Uhum. mas também de estar aberto para ajudar aqueles que estão começando. Dispostos a aprender com vocês. Essa menina que estava em casa, né, que vem de uma igreja bastante tradicional e tudo mais, onde, em geral, as mulheres têm poucas oportunidades, pela própria forma como a igreja, e eu falei para ela, falei, olha, você está aqui, se você for para um campo missionário, e se você for solteira, esteja preparado para fazer tudo que aparecer na sua frente Sim. de atividade ministerial. Porque vai ter. E vai ter demanda. Então a gente já pode olhar para trás e ver muitas coisas e falhas que nós cometemos. Porque eu disse assim, o que nós fizemos no começo, eu não consigo ninguém fazer. Uhum. Graças a Deus. Foi a misericórdia de Deus graças mesmo. a Deus não deu zebra. Uhum. Tinha tudo para dar errado, Deus colocou a mão para consertar, tinha muita né? coisa para dar errado, mas não tinha orientação. Sim. Eles não precisam passar por isso hoje, né? Então, conversando com uns missionários que hoje são nossos colegas, que eu visitei em Guiné-Bissau uma vez, Sim. ela já tinha tido 2 ou 3 abortos, não tinha nenhuma criança e tudo mais, e estava grávida de novo lá. Falei, por que que vocês vão ficar aqui correndo o risco de ter problema de novo? Fale com essas agências missionárias e vão o mais rápido possível do Brasil ficar perto de família e perto de cuidado médico que realmente vocês precisam. Façam isso para vocês não correrem o risco de ter outro trauma de um outro aborto. E depois a criança nasceu. Nós só vamos depois que completar o ciclo vacinal dessa criança. Falei, tá absolutamente correto. Sim. Não atropelem esse processo. Mas nós levamos o nosso filho mais velho com 1 mês de idade. Nós fizemos isso. Ninguém nos orientou. Ok. Ficou claro. Falei, mas não precisam repetir isso aí. Por que correr esse risco? Os filhos são sobreviventes do ministério de vocês, né? Eles sobreviveram ao ministério dos pais. E eu acho que essa alegria em servir ao Senhor, os filhos puderam ver isto. Sim. Então, isso para nós de estarmos servindo o Senhor com alegria, tanto que o mais velho, depois de muitos anos mesmo, ele é formado em educação física, tudo, e se está dedicando ao ministério, né? E com alegria. Então, deles amarem o trabalho missionário. A gente não passou esse negócio de estar lá, dificuldade, Sim, claro. aldeia, nada disso, né? Tanto que eles amam Roraima. Nossos filhos amam Roraima. Eu tô querendo ir pros finalmente. Na verdade, querendo não. É que o tempo passa rápido demais quando a conversa é boa. Mas eu gostaria de oferecer a oportunidade de vocês olharem para essa câmera aqui. Eu quero começar com a Eliane. Eliane, o que você poderia dizer para uma menina que tem aquilo que você tinha desde pequena, que é aquilo que Deus vai trabalhando dentro de uma jovenzinha, dizendo, olha, eu vou levar você para um campo missionário, eu quero você em missões,
que você diria para ela olhando para essa câmera aqui? Ah, que coisa linda. Se Deus tem falado com você, há uma palavrinha muito importante: obedeça. E comece a ter um relacionamento pertinho de Deus, uma comunhão com Ele, porque Ele guia os nossos passos. Eu posso dizer isso para você com toda certeza. Ele guia em cada detalhe e vai levar aonde Ele quer. Então, tempo de relacionamento com Deus, de ouvi-lo e de obedecer. O meu esposo sempre fala da nossa vida como uma asa de avião, né? Sobre obedecer, né? Ouvir Deus, né? E obedecer. É o equilíbrio da nossa vida, o nosso relacionamento. É Bíblia e oração. Faça isso, que você vai ter a direção de Deus na sua vida. Amém. Enoque, que palavra você diria, você daria para aquele irmão, irmã, que talvez ele quer se envolver com missões, Enoque, mas não exatamente para ir para o campo. Mas ele ama o Senhor, ele ama a obra missionária. Que palavra que você daria a esse que não é o perfil desse jovenzinho que vai ter uma vida inteira, uma carreira inteira fora? O que você poderia dizer para esse irmão e para essa irmã que quer se envolver com missões, mesmo que não seja uma vida missionária no campo como a de vocês? Oportunidades tem muitas. Muitas oportunidades. Falando de coisas bem básicas. Oração, contribuição, são dois aspectos que qualquer pessoa, qualquer membro de igreja, qualquer pessoa pode se envolver efetivamente na obra missionária. Mas também, se tem uma vocação missionária em alguma área que não é efetivamente no campo, existem muitas oportunidades de trabalho de apoio aqui mesmo no país. As agências missionárias oferecem muitas oportunidades em seus escritórios ou de assessorias. Realmente é uma gama grande realmente de oportunidades de se envolver na obra missionária sem necessariamente sair do país, sem necessariamente ir para outro lugar. É só uma questão de buscar e vai achar. Mas comece sempre dentro da sua igreja, orando, se comprometendo em oração, se envolvendo com contribuição. E é muito interessante dizer isso aqui, né? Nunca substitua a sua contribuição para a igreja para o trabalho missionário. Então, assuma compromissos com a sua igreja local, de trabalho na sua igreja local, em oração, em contribuição para a igreja, em contribuição para missões, e em oração Deus pode dirigir a se envolver em alguns projetos, em alguns ministérios de apoio, em áreas que talvez você seja especializado e vai ser muito útil. Gente, nós estamos encerrando um papo incrível. Eu fui muito abençoado e creio que você também, conhecendo um pouco da história do Enoque, da Eliane, daquilo que Deus fez na vida deles e através da vida deles. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês, muito Prazer. obrigado por compartilharem conosco a história de vocês, a vida de vocês. Que Deus continue abençoando muito em nome de Jesus. E para aqueles que nos acompanham, que Deus abençoe você, sua família, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Muito obrigado por estar conosco também. Um grande abraço em nome de Jesus.